Se o Habarra foi o criador da raça conhecida como Quincy, então o Rei das Almas pode ser chamado de a fonte do próprio poder Quincy. Se o Rei das Almas deixou para trás um filho antes de ser selado, ou se o poder retirado do Rei das Almas se manifestou na forma de uma pessoa, eu não sei dizer. Mas vocês não acham isso hilário? O Rei das Almas que vocês fizeram de tudo para proteger foi aprisionado pelos próprios ancestrais de nós Shinigamis. E o Habarra estava tentando salvar seu pai de um isolamento que se estendia por mais de 1 milhão de anos. O mesmo pai a quem nem mesmo foi permitido o privilégio de vida ou da morte. Restaurando o mundo à sua forma anterior, ou matando seu próprio pai e o libertando, qual era a melhor solução? Eu me pergunto. De qualquer forma, o Habarra absorveu o Rei das Almas e está atualmente servindo como seu substituto. Mas que ironia, não acha, Kyorako? Diz Tokinada. Bem, o que eu posso dizer? Estou em uma posição um pouco desagradável aqui, para julgar se a sua história é verdadeira ou não. Na verdade, nada disso tem a ver com a situação atual. Responde Kyorako. Devo realmente acreditar que um homem na sua posição não sabe de nada? Enquanto pessoas como Aizen Sosuke e Urahara Kisuke vêm coletando essas informações há mais de um século. Debocha Tokinada. Você não precisa acreditar. A única coisa certa aqui é que a Soul Society e o mundo dos vivos serão lançados no caos se a gente não parar você. Até mesmo o Real Mundo será afetado. Responde Kyorako. O que é certo aqui é que todos vocês vão morrer. Diz Tokinada. Que então lança estacas de gelo usando os poderes de Ryorimaru. Nanao protege Kyorako usando várias barreiras. Estou bem, Nanao-chan. Se concentre em se proteger. Diz Kyorako. Mas realmente não parece haver nada. Deveria haver algum tipo de restrição para seu poder. Poderia ser que... Tokinada está arriscando sua própria vida? Se pergunta Kyorako. Então você percebeu em tão pouco tempo? Diz Tokinada. É exatamente por isso que o ancestral anterior não queria usar essa Zapakutou. A alma perdida pelo dono nunca retorna. Enquanto eu continuar empunhando ela, minha alma continuará a se desgastar. Semelhante à maldição da espada Hakkyouken. Finaliza ele. Eu não entendo... Você está disposto a apostar sua vida apenas por um pouco de prazer? Pergunta Kyorako. De que adianta viver se não aposto minha vida para o meu próprio prazer? Responde Tokinada, que então se vira para Hisagi. Você parece quieto, Hisagi Shuhei. Esqueceu de como falar depois de aprender toda a verdade? Perguntou ele. Hisagi não respondeu. Achei que você ficaria mais perturbado. Na verdade, esperava que você gritasse como Tousen Kaname. Provoca Tokinada. Novamente, Hisagi permaneceu em silêncio, porque seu estado atual de bloqueio de visibilidade e o Shinigami mencionado por Tokinada o fez lembrar do passado. Hisagi se via cercado por uma escuridão completa. Não era capaz de ouvir nada, não conseguia nem mesmo perceber se pisava em alguma coisa ou não. Completamente envolto neste mundo de escuridão, ele começa a alucinar, com uma sensação de que algo o atacaria. Hisagi, tremendo, tentou dar um golpe com sua espada, mas ele estava paralisado. Então, o mundo escuro se desfez e uma floresta viva surgiu. Decidi que era muito perigoso para você. Primeiro de tudo, respire lentamente e se acalme. Disse Tousen. Me desculpe, respondeu Hisagi. Você não precisa se desculpar. Não há nada do que se envergonhar. Quando alguém é repentinamente privado de todos os seus sentidos, é natural conhecer o medo. Mesmo para alguém como eu, que nunca viu a luz do dia desde o nascimento, se eu tivesse meu senso de som roubado, eu não seria capaz de me mover. Responde Tousen. Quanto tempo eu fiquei no escuro? Pergunta Hisagi. Já passou meia hora. Respondeu Tousen. Hisagi se sente envergonhado por sentir a sensação de ter passado horas lá dentro. Então, essa era sua Bankai, capitão? Pergunta Hisagi. Suzumushi Tsuishiki. Emma Kurogi. Esse é o nome da minha Bankai. Responde Tousen, que prossegue. Certamente há medo dentro de você, mas ainda não consigo sentir o medo emanando de sua espada e de suas palavras. O medo assume várias formas. Ter medo daquele mundo negro que você testemunhou por si mesmo é universal. Quando alguém nasce, não conhece a luz nem o som. Quando você se depara com um mundo completamente desconhecido para você, você o teme. Se houver alguém que não teme algo assim, então ele não é humano, nem Shinigami, nem mesmo Hollow. Alguém assim só pode ser chamado de demônio. Finalizou ele. Um demônio? Perguntou Hisagi. Aqueles que não conhecem o medo eventualmente se transformam em demônios. O mesmo vale para você ou para mim. Quanto mais tentamos jogar o medo fora, mais nossos corações se aproximam de tal mudança. Não se esqueça disso, disse Tousen. Eu não acho que isso aconteceria com o senhor, Capitão Tousen, disse Hisagi. Nunca soube o que é a luz, nem as cores que se espalham pelo mundo. Se um dia chegar o momento em que eu venha conhecer a luz e as cores e esquecer do que é sentir medo, passando a sentir em vez disso apenas esperança e felicidade, então nesse momento eu deixarei de ser um guerreiro, diz Tousen.
Capitão, se preocupa, Hisagi. Conforme você anda em seu caminho, com seu orgulho como Shinigami, enquanto você protege o próprio mundo, você deve continuar abraçando o medo. Chegará um momento em que você ainda não saberá o caminho, quando você ainda não entenderá o que é o orgulho, quando você vai se deparar com um mundo do qual você não sabe nada ainda. Então você se encontrará em um lugar onde você não se sentirá mais seguro. Finaliza Tolsen. Por que o Capitão Tolsen odiava tanto os Shinigamis? Ao invés de odiar o próprio Tokinada, ele parecia odiar a própria existência dos Shinigamis. Pensa Hisagi. Então Hisagi murmura: eu não tinha medo de nada. Não percebi nada. Hã? Do que você está falando? Pergunta Tokinada. Hisagi prossegue. E lá estava eu, pensando que sempre fui justo. Eu estava tão errado. Meu senso de justiça sobre esse mundo estava completamente errado. Eu nunca pensei que pudesse estar tão errado. Sempre acreditei que o Capitão Tolsen estava sendo manipulado pelo Aizen. E pensar que eu costumava acreditar na justiça Shinigami, e que eu nem sequer temia essa mesma justiça. Mas o Capitão Tolsen sempre viveu com mais do que medo. Se eu realmente temia a batalha, então por quê? Por que eu te disse tal coisa, Capitão Tolsen? Eu realmente tinha jogado fora a frase, para abrir seus olhos. Quanta ignorância minha. Mas que piada. Você nem sequer sabia os verdadeiros sentimentos de Tolsen naquela época. O que você tem vontade de fazer agora? Gostaria de voltar no tempo? Impedir que as lágrimas de Tolsen caiam? Ou evitar sua morte? Ou voltar e se reunir com Tolsen, se aliando a Aizen? Provoca Tokinada. Mesmo assim, eu não vou dizer que o Capitão Tolsen estava certo. Mesmo se o que você disser esteja correto, eu ainda teria enfrentado o Capitão Tolsen. Diz Hisagi. Oh, se é assim, então devo recriá-lo para você? Diz Tokinada puxando a Zanpakuto. Mas me diga uma coisa, o que você teria feito então? Você sabe melhor do que ninguém que a justiça realizada por Tolsen não era realmente frágil. Era pura e absoluta. Suzumushi Nishiki. Benihiko. Diz ele. Centenas de lâminas como agulhas vão em direção a Hisagi. Porém Hisagi, com as correntes de Kazeshini, de forma muito ágil, bloqueia cada uma delas. Acho que não te dei permissão para falar de justiça. Você nem mesmo tem medo de morrer, não é mesmo, bastardo? Mas você vai se arrepender de ter mexido com o Capitão Tolsen. Diz Hisagi.